Olá, para quem atua com coaching, mentoria, terapia ou psicologia e usa a ferramenta Desk, essa análise de hoje é fundamental. A gente vai mergulhar fundo nas origens de uma das ferramentas de perfil mais famosas do mundo. E para isso, vamos direto na fonte, o livro original de 1928 do William Moulton Marston, a obra que começou tudo. É isso mesmo que estão vendo, quase um século de psicologia concentrado em um único livro. Muitos profissionais utilizam o DISC todos os dias, mas poucos realmente compreendem o porquê científico por trás dele. Entender esses fundamentos, isso pode abrir portas para uma compreensão muito mais profunda dos clientes e até de nós mesmos. Para guiar a gente nessa jornada, eu preparei um roteiro bem claro. Vamos começar falando do autor e da sua ideia, que era bem radical, sobre normalidade. Depois, a gente passa pelos 4 pilares que são a base do DISC e no final a gente amarra tudo, explorando o legado disso para a nossa prática profissional hoje. Então vamos lá! Vamos começar então pela primeira sessão. Quem foi o criador do DISC? O William Moulton Marston. Bem, ele era um psicólogo de Harvard com uma história, fascinante. O que talvez seja uma surpresa para muita gente é que ele também foi um dos criadores do teste do polígrafo e, pasmem, da icônica personagem Mulher Maravilha. Uma mente realmente multifacetada. E isso já nos leva a uma pergunta central, né? Como é que uma teoria desenvolvida lá na era do jazz ainda pode ser tão relevante hoje em dia? A resposta, gente, está nos seus conceitos fundamentais e é exatamente isso que a gente vai desvendar juntos. Agora vamos para a segunda sessão, e é aqui que a coisa fica realmente interessante. Enquanto a maior parte da psicologia da época dele focava em patologias, em doenças mentais, o Marston decidiu remar contra a maré. Em vez de estudar o que estava errado com as pessoas, ele queria entender o que estava certo com elas. Então, o que o Marston queria dizer com emoções normais? Bem, para ele, o foco não era a disfunção, era a função ótima. Ele queria entender como as emoções funcionam quando estão no seu melhor, quando nos levam a um estado de harmonia com o nosso ambiente. Pensem bem, é uma perspectiva muito revolucionária, ainda mais para a época dele. Para a gente entender o Marston, a gente precisa sacar que existiam 2 grandes campos de pensamento na psicologia da época. De um lado, a visão mecanicista, que via os humanos como máquinas, sabe? Que só reagem a estímulos. E do outro, a visão vitalista, que acreditava que a gente possui uma energia ativa, uma força interna, e que a consciência é um agente ativo nisso tudo. O Marston, ele estava firmemente no campo vitalista. E isso nos leva direto para a terceira sessão, o coração da teoria de Marston. Ok, então, como a consciência funciona? Para ele, a resposta era, ao mesmo tempo, surpreendentemente simples e profunda. Consciência é uma resposta física. Essa frase resume perfeitamente a teoria dele. Para o Marston, as emoções não eram só sentimentos abstratos flutuando por aí. Eram as sensações físicas do nosso corpo se preparando para agir. Pensa assim, um cachorro bravo corre na direção de alguém. O que acontece? O coração dispara, os músculos enrijecem, a pessoa começa a suar. Isso não é aleatório. É o corpo se preparando para lutar ou fugir. O processo é bem direto, olhem só. Primeiro, vem um estímulo. Daí, a consciência direciona a energia para lidar com esse estímulo. E isso prepara o corpo para agir. E, finalmente, o que a gente sente como emoção é, na verdade, a percepção de toda essa preparação física acontecendo. É uma forma fascinante de pensar sobre o que sentimos, não é? Ok, agora que a gente tem essa base sólida da teoria do Marston, vamos ver como isso tudo se traduz no modelo que conhecemos e aplicamos hoje. Preparem-se para conhecer os 4 pilares do DISC. Deem uma olhada nesse diagrama. É o círculo emocional original, lá do livro do Marston. Nele, a gente consegue ver direitinho como ele organizou as respostas humanas em 4 quadrantes, cada um sendo uma maneira diferente de perceber e de reagir ao nosso ambiente. No fundo, a teoria do Marston se resume a 2 perguntas bem simples. Primeira, o ambiente é visto como favorável ou como antagônico? E segunda, a resposta vai ser ativa ou passiva. É a combinação dessas 2 respostas que nos dá os 4 padrões de comportamento que são a base do DISC. Simples e genial. E aqui estão as definições originais com algumas atualizações. Dominância. O D é sobre superar desafios, obter resultados. Pense em um CEO determinado. Influência. O I, que originalmente era indução, é sobre persuadir e colaborar. Pensem num vendedor carismático. Estabilidade. O S, originalmente submissão, é sobre cooperar e apoiar. Imaginem uma enfermeira atenciosa. E por fim, cautela. O C, que era conformidade, é sobre qualidade, precisão. Pensem num contador meticuloso.
Muito bem, agora que a gente explorou os fundamentos, vamos falar sobre como esse conhecimento pode fortalecer a nossa prática profissional. Para quem é coach, mentor, psicólogo, entender as origens do DISC pode ser a chave para usar essa ferramenta poderosa de um jeito muito mais eficaz. Se tiver 3 coisas para levar dessa nossa análise, que sejam estas. Primeiro, emoções não são aleatórias, são o nosso corpo se preparando para agir. Segundo, é a percepção do ambiente que move o comportamento. E terceiro, o modelo DISC nos dá uma linguagem, uma ferramenta poderosa para entender e prever esses padrões. Internalizar isso muda o jogo de como se enxerga o comportamento humano. E o que isso significa na prática? Bom, ao aplicar o DISC, não se está apenas lidando com um questionário, está se acessando o modelo científico de como os seres humanos respondem energeticamente ao mundo. E isso pode aprofundar sessões de coaching, pode ajudar a entender melhor os clientes e a desenvolver equipes muito mais coesas e eficazes. Para a gente fechar, eu queria deixar uma pergunta para reflexão. Saber que por trás de cada perfil D, I, S ou C existe uma teoria sobre energia motora, sobre percepção ambiental e respostas físicas, como isso muda a abordagem no dia a dia? Como isso pode enriquecer as conversas com clientes ou com uma equipe? É uma pergunta poderosa, que pode de verdade transformar a forma como o DISC é usado na prática.